Hoje nós vamos falar sobre o jejum, qual o significado, por que existe, uma prática. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que é que tem que fazer jejum? E nós muitas vezes não conseguimos responder de uma forma direta, porque o que nós percebemos é que é uma prática realizada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nos mostra que o jejum é um clamor mais intenso que fazemos diante de Deus por alguma causa que aflige nosso coração. O jejum é uma forma de nós nos dirigirmos a Deus de uma forma mais intensa, em favor, para pedir o favor de Deus em relação a algumas coisas que afligem o nosso coração. Esse jejum pode ser total, esse jejum pode ser parcial. Ele é total quando eu me abstenho de comer qualquer coisa durante um certo período de tempo, que pode ser um dia, 2 dias, 3 dias. A Bíblia fala que Jesus jejuou durante 40 dias. A Bíblia fala que Moisés jejuou durante 40 dias. Mas normalmente as pessoas fazem o jejum de 1 dia, sem comer nada, né? E alguns fazem inclusive sem beber água. Mas normalmente o jejum é feito com água, né? Você faz o jejum, você não come durante o dia, mas bebe água. Mas ele pode ser parcial também. O que a maioria das pessoas faz é um jejum parcial. As pessoas excluem carne ou algum alimento que as pessoas estão muito habituadas a consumir, e durante um período de tempo aquelas pessoas não consomem aquele alimento durante alguns dias, como é o caso, por exemplo, do jejum de Daniel, que durante 21 dias as pessoas não consomem nenhum tipo de proteína animal, né? Quer dizer, não consomem leite, nem ovo, nem carne. Esse é o jejum de Daniel. Mas é importante, independentemente do jejum ser um jejum total ou parcial, é entender que o jejum existe e é uma prática dos cristãos, porque o nosso modelo, que é o nosso guia, que é Jesus, a nossa referência, jejuava, né? E não só jejuava, mas Jesus também pressupôs que nós jejuaríamos. Ele diz que, né, quando o noivo fosse tirado, quando ele fosse tirado, a igreja ia jejuar. E ele fala, inclusive, ali em Mateus 6,16, ele fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus aqui pressupõe que os discípulos dele iriam jejuar e diz para que esse jejum seja um jejum honesto, autêntico, não para aparecer, né? Não para chamar a atenção dos outros ou para ganhar prestígio sob uma alegação de falsa espiritualidade, né? O jejum não pode ser uma coisa aparente apenas, tem que ser algo com o coração autêntico, né? E nós vemos que o jejum é usado de diversas formas na Bíblia. Às vezes como uma forma de eu me humilhar diante de Deus, de eu me lembrar que Ele é Deus, que eu sou pecador, que eu preciso andar humildemente na presença de Deus, como proteção, como um pedido de proteção. Nós vemos em Esdras, por exemplo. Esdras diz que ele sai por uma viagem em direção a Israel, né, de uma região muito longe em direção a Israel. Era uma viagem perigosa e ele diz que ele se humilhou e pediu a proteção de Deus através de um jejum que ele proclamou, né? Nós lemos lá em Esdras, capítulo 8, 21 e 23, ele diz assim: ali junto ao canal de Ava proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos,
com todos os nossos bens. Aí o verso 23 diz: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quer dizer, o jejum é uma forma de me humilhar e clamar a Deus por uma bênção também, né? É uma forma de eu converter meu coração, eu humilhar e mostrar o meu arrependimento para Deus. Isso você vê lá em Joel, por exemplo, capítulo 2, verso 12. O profeta fala assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Convertei-vos de todo o coração. Como é que eu me converto de todo o coração? A palavra diz: com jejuns, com choro e com pranto. O jejum é uma forma de eu mostrar que é real aquela minha disposição de me aproximar de Deus, que não é brincadeira, que é algo que eu estou levando profundamente a sério. O jejum também é usado na Bíblia, isso nós vemos no Novo Testamento, quando a igreja vai escolher quem vai enviar para uma missão, eles jejuam. Quer dizer, o jejum, isso mostra que o jejum é um instrumento usado para eu buscar clareza, direção de Deus. Quando as coisas não estão certas, eu preciso de direção, eu oro, eu jejuo. Diz aqui a Bíblia em Atos, capítulo 13, versos 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Como é que eles chegaram à conclusão que os missionários seriam Barnabé e Paulo? Durante um processo de busca, de jejum, de oração. O jejum também é usado como arma na batalha espiritual. A Bíblia diz que certas castas malignas só são expulsas com jejum e oração. Há uma passagem que os discípulos não conseguem expulsar um demônio, e Jesus vem, expulsa, e depois os discípulos perguntam, lá em Marcos 9, 28 e 29, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos expulsar? Quer dizer, eles não conseguiam expulsar o demônio, né? Eles perguntam para Jesus: por que não o pudemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quer dizer, nós vemos aqui o jejum como arma na batalha espiritual, né? E também o jejum é usado como uma forma de eu clamar a Deus por uma intervenção milagrosa na minha vida, numa situação, na igreja. Nós vemos, por exemplo, no caso de Esther, quando o povo de Deus estava sob ameaça, Esther tinha que se apresentar ao rei para suplicar que o rei salvasse o povo de Deus de um decreto, que levaria à morte toda a nação de Israel. Só que se Esther entrasse na presença do rei e ele não aceitasse, se ele não gostasse daquela postura dela ter entrado sem ser convidado, isso era proibido, qualquer pessoa entrar na presença do rei sem ser convidado, e muito menos uma mulher do seu harém. Se a sua mulher entrasse diante dele sem ser convidada, podia ser morta. Então, ela pede para que, ela ia lá interceder pelo povo, ela pede para que as pessoas jejuem, para que quando ela entrasse, o rei a aceitasse. Nós vemos lá em Esther 4,16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Ela fala assim, vamos jejuar, eu vou fazer essa ousadia de entrar na presença do rei sem ser convidada. Se ele me aceitar, maravilha. Se ele não me aceitar, eu vou ter que perecer, eu vou morrer. Então ela pede o jejum para que Deus milagrosamente mova o coração do rei, para que o rei a aceita. Nós também jejuamos como um mecanismo de disciplina, para eu assumir o autogoverno, dos meus desejos, dos meus apetites,
para que os meus apetites estejam debaixo do meu governo e não eu debaixo do governo dos meus apetites. Né? Essa é a verdadeira liberdade, eu ser livre da tirania dos meus desejos. E uma disciplina que desenvolve muito bem isso é o jejum. Né? Eu estou ali naquela disciplina de dizer não para a fome, para o apetite. Enfim, nós vemos aqui várias razões pelas quais nós podemos jejuar, mas a base fundamental do nosso jejum é saber que Jesus jejuava, né? Os servos de Deus no Antigo Testamento jejuavam, e o Senhor Jesus deixou bem claro que ele esperava que a sua igreja e seus discípulos também jejuassem. Na próxima semana nós responderemos a outra pergunta, como você vê aí na tela, pense e creia.